retornando aqui nessa reestreia, seria? Nós estamos retomando o canal com um novo projeto. Vimos falando todos esses dias aí, você tem acompanhado, mas como é isso? Esse retorno, para mim, ele é extremamente prazeroso. É por isso que eu quero inspirar alguém, porque sempre alguém me inspira. Então eu dou a vocês as minhas boas-vindas ao canal Educacê. Que bom ter você aqui. Mas olha só, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar, porque é de grátis. Isso ajuda a gente. Esse vai ser um espaço para quem vive, sente, se emociona com as alegrias do ensinar e aprender. As alegrias e as dores também. Nem tudo são flores. Então, se você é pai, mãe ou educador e você sente essas dúvidas, né, em relação, essas angústias com relação ao processo de aprendizagem, as dificuldades do teu aluno, do teu filho, da tua inter-relação e até, às vezes, do teu cansaço sobre essas coisas. Então, eu vou dizer que você não está sozinho. E está aqui, ó, no lugar certo. Porque eu preparei esse ambiente para você e aqui vão fluir muitas coisas. A gente fala, sim, sobre dificuldades, transtornos do aprender, dos caminhos melhores, ou viáveis, não é? De entender e apoiar uma criança, um pré-adolescente, um adolescente mesmo. E também dos caminhos para poder ter este entendimento de uma forma mais fluida, que não fiquemos tensos para isso. É natural ficar. Mas começa então o nosso alerta e do objetivo deste primeiro reencontro. Não poderíamos deixar faltar, não poderíamos deixar de falar sobre o cuidado com quem cuida. Porque, de uma certa forma, na vida, você ensina e aprende, não necessariamente na sala de aula. Todos nós aprendemos o tempo inteiro. Aliás, o que é aprender? Aprender é estar na vida atento, com um olhar muito focado no presente. Olha que coisa que eu estou falando, não é? O que é estar presente? Eu estou falando aqui de uma educação para a presença. Porque se você está focado em muitas coisas, 2, 3 coisas, por exemplo, você, está respondendo mensagem no celular, ao mesmo tempo tem alguma coisa que você está fazendo na cozinha, ou algum preparativo para a reunião, então você está folheando outra coisa, ao mesmo tempo responde a mensagem. Aí, o que que acontece? Você se enfraquece, enfraquece a sua potência. Já pensou nisso? Olha que coisa maluca. Você enfraquece a potência e aí você fica, desprovido de um foco para ser produtivo. E o que que acontece? Se você, ao contrário, se focar em uma coisa, e isso for, tem que ser satisfatório, tem que ser prazeroso, porque você está dentro daquilo. Então, isto vai colaborar com toda certeza para você ter um triunfo naquilo que faz. Ou seja, isto vai dar certo, porque eu estou ali, presente. Então, tem muitos hábitos que vão se instalando e nós não percebemos. Do tipo, eh, se alimentar ou deixar a criança, adolescente se alimentar diante das telas. Se você não estiver inteiro naquilo que faz, você começa a ter um desgaste do seu ser interior que fica ali dividido com uma série de estímulos. Então, aqui, como a gente fala sobre o autocuidado, que é o nosso primeiro sinalizador, não adianta nós entrarmos em outros assuntos, caso eu não esteja bem para isso. Então, educar, minha gente, é um ato de amor, mas ele tem que ser leve, nutritivo, com sabor e saber. Então, respira fundo, se aconchega aqui e vem comigo nessa jornada de descobertas e de transformações. Olha, eu sou a Pro Cecília Góes. Que bom
ter você aqui, digo mais uma vez. Nessa jornada vamos estar juntos, dentro de algumas angústias, alguns desafios. Por quê? Porque a gente escuta cada vez mais questões sobre dificuldades de aprendizagem. Toda hora escutamos coisas sobre TEA, sobre TDAH, sobre medicação, e ouvimos muitas coisas, diagnósticos, às vezes empíricos, com que base as pessoas falam que tal criança é isto ou aquilo. Para que este rótulo? Ontem, em sala de aula, na pós-graduação, uma aluna perguntou assim para mim: professora, eu estou com um caso muito difícil, porque eu sempre peço para eles dividirem comigo os cases, né, que estão acontecendo, porque trazem as dores que me ajudam a enriquecer estes encontros aqui também. E vocês também irão me ajudar. Vamos falar mais adiante sobre isso. E aí ela me conta, professora, eu tenho um aluno que, olha, com certeza ele é TOD. Ele é TOD porque ele é muito agressivo. Veja, aconteceu uma situação que nós estávamos no parquinho, a criança tem 6 anos. E, inadvertidamente, ele, brincando com areia, ele ergueu um instrumento, um baldinho, alguma coisa assim, e foi toda essa areia na cabeça da coleguinha, que disse para ele assim: olha, não faz mais isso, porque eu não gosto de ver o meu cabelo sujo. Não foi o suficiente, esse menino partiu para cima dela e nós tivemos que separar, porque. Aí eu disse: calma, não, professora, porque com certeza ele também é TDAH, porque é uma agitação. Falei: sim, calma, vamos lá. Primeiro, qual é o gatilho que provoca esse tipo de atitude? No que você está me contando, me parece que esse menino é muito mais reativo do que agressivo. E nós não podemos, com muita facilidade, estar dando esses rótulos, porque para uma criança ser TOD, tem muita coisa para se falar e para se saber acerca disso. Então, imagine ainda rotular, não é, com essa comorbidade do TOD mais o TDAH. Para isso, tem umas especificidades que a gente precisa saber. Mas o nosso foco hoje é o autocuidado. Inadvertidamente, sem que eu queira, não é, devido ao meu ofício, ao meu professar, não é, ofício de mestre, é eu sempre vou ter os meus casos, né? Eu sou a rainha dos casos e dos seriados. Eu tenho sempre alguma coisa para falar e a gente filtra isso. Isso nos traz a presentificação das situações. Então, às vezes eu entro na floresta, né? Aí pego um atalho, vou parar num bosque, numa clareira. Pro, volta para o assunto principal. O que era o assunto principal? Autocuidado. Então, antes de falar sobre essa sequência de coisas que te angustiam, você pai, você mãe, você empresário que tem lá o seu filho em casa e tem essa preocupação, ou você, professora, enfim, todos nós, né, nos deparamos com essas questões. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te convidar a olhar para algo que é fundamental e que quase nunca entra nas conversas cotidianas. O cuidado com quem cuida. Porque, sim, quem cuida sente. Quem ensina também cansa. Quem educa precisa ser acolhido. Olha, aqui nesse canal a gente vai falar sim sobre os desafios da aprendizagem. E isso tem uma amplitude muito grande que a gente vai ver na sequência dos nossos encontros. Mas vamos começar reconhecendo a importância do seu papel, da sua saúde emocional também. E aí eu te ofereço esse espaço de acolhida, é um espaço de escuta e de compartilhamento. A gente vai conversar sobre como lidar com as dificuldades das crianças, mas como você pode e precisa se fortalecer nesse processo. Quem foi que disse que você
precisa carregar tudo sozinho para educar. E você não precisa fazer isto sem apoio. Então, olha só, se esse tema toca você, se inscreva e fique por aqui, porque juntos nós vamos construir um espaço de troca, de aprendizado e de autocuidado. Esse é o nosso começo, é o ponto de partida, é a ignição que vai fazer com que o processo todo se atenue, flua mais, não é? É claro que no cotidiano nós não estamos eternamente no estado de flow, isso não existe, não é? Nós temos os nossos maus momentos. A diferença é que nós vamos entender um pouco como gerenciar esses estados de ser. Por quê? É importantíssimo que cada um de nós seja e busque ser protagonista da sua própria história. E aí, a gente começa para isso com o autocuidado e a autovalorização, mesmo nesse nosso caos diário que às vezes acontece. E aí você vai estar pensando, mas pronto, tá, como é que eu vou me cuidar com tanta coisa para fazer? Tá, eu sei, falar de autocuidado parece bonito, mas na prática, como é que a gente faz isso? Com tanta cobrança, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ontem, não foi na aula de ontem, foi numa outra ocasião, os alunos estão me falando bastante da realidade de sala de aula hoje e da realidade deles na sua vida particular. Porque muitas vezes, como eu trabalho na pós-graduação, da psicopedagogia, da neuroeducação, da psicomotricidade, da socioemocional, isso faz com que, muitas vezes, gente, acontecem catarses na sala de aula, porque das coisas que estamos falando, alguns deles se encontram na situação. Por exemplo, isso acontece comigo. Meu filho tem tal coisa assim, assim. Faz uns 3 anos que eu venho lutando com a situação XYZ. Ou aluna que vem numa situação já de meia-idade e volta para estudar. E aí cai em prantos quando a gente está falando de algum transtorno, algum déficit, alguma coisa, e aí ela diz: "A minha netinha nasceu com um problema seríssimo, ela não vai nunca andar, é muito difícil que ela fale", e ela já está com, 1 ano e 10 meses. E aí vem toda a história da criança. Então, assim, nós estávamos ali com a finalidade, com o objetivo de estudar. No entanto, me sentindo uma mediadora, uma explicadora, como diz Clóvis de Barros Filho, muito bem colocado, nós nos irmanamos na situação para que, esta pessoa se sinta acolhida. Então, isso presencialmente é bem tranquilo. Mas eu aqui estou oferecendo essa acolhida a vocês, que eu espero que toque lá naquele ponto, naquela portinha de entrada, que na neuro a gente fala sistema límbico, não é? Então a gente tem lá, essa portinha onde a gente faz a conexão, a gente faz o vínculo. Então, eu aqui vou tentar fazer a arte da conexão e do vínculo, não estando face to face com vocês. Eu estou aqui no meu lugar, mas vocês estão aqui comigo. Então vamos criar um ambiente assim. Para falarmos de tudo isso que nós vamos falar, eu preparei aqui, neste ambiente, e agora vocês vão vir para esse ambiente imaginário, junto comigo. Estamos numa sala grande, cheia de almofadões, onde vocês vão se acomodar. Vocês já vão imaginando que cor tem esses almofadões. Eu ainda não vou revelar isso. Podem se sentar, fiquem à vontade. Aqui no meio nós temos uma gamela de madeira cheia de frutas secas. Nós temos aqui, como está friozinho, não é? Nós temos um chazinho de hibisco. Hoje o nosso chá é de hibisco, olha só que coisa.
Eu aqui vendo vocês todos sentados com esse questionamento quando eu começo a falar de autocuidado. Tá, professora, mas como é que eu vou me cuidar com tanta coisa que eu tenho para fazer? Pais, professores, educadores, tios, madrinhas, padrinhos, cuidadores, vocês estão sempre em ação, sempre. E muitas vezes vocês se colocam por último. Só que viver assim tem um custo, e esse custo é alto. A conta chega. Então, por que que nós vamos deixar que algo fique tão grave, tão difícil, se eu posso prevenir? E aí tem uma coisa que a gente percebe como observadores, como mediadores, porque nós somos aqueles que carregam o conhecimento, não é? Porque informação vocês têm demais. Só que a informação, olha que coisa incrível, né? Hã, ela cresce na horizontal, e tudo que cresce na horizontal, se nós pensarmos, primeiro que não é saudável, segundo que conforme isso se estende, você vai perdendo, porque sai do seu campo de visão, do seu campo de captação. Olha que coisa. Então o que que a gente tem que fazer? Informação, 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 muita informação. Eu tenho que fazer o que com isso? Eu tenho que filtrar e verticalizar para que estas informações se tornem conhecimento. E aí, como é que esse conhecimento se torna saber? Ah, a gente já vai falar sobre isso. Por quê? Olha só, vamos falar um pouquinho do funcionamento do cérebro. Faz parte do autocuidado você ter um bom sono. As dicas vão se seguir ao longo dessa fala nossa aqui. Então, o cérebro faz um trabalho de filtrar isso aí. Se tudo foi colocado e fica uma porção, ficam vários dados espalhados e você não se fixou em nada, na hora que você está no seu sono REM, o cérebro fala assim para a nossa mente, que não para, né? Fica quieta que eu preciso trabalhar. E a mente fica, porque você chega, deita, seu corpo físico está deitadinho, mas você fica, porque eu não fiz isso, porque eu tenho que amanhã pagar aquilo, porque o boleto, porque o fulano falou. Aí, até que você silencia a mente, há um cansaço que te cobra no dia seguinte. Mas vamos lá para essa questão do filtro. O cérebro precisa filtrar isso. Se houve algo significativo que te tocou, isso ele vai considerar como importante. Você viu várias vezes aquilo novamente, se atentou para aquilo com mais cuidado, com mais atenção, ele vai falar: "Bom, isso é importante para essa pessoa, então eu vou manter". E o que não foi significativo, o que você passou ao largo, que saiu do seu campo de visão, como eu falei, em relação a essa horizontalidade das informações, ele joga fora. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o cérebro comanda todo o funcionamento do nosso corpo, só que é um funcionamento autônomo. Por quê? Por exemplo, você não sabe quantas vezes você piscou hoje, quantas vezes o seu coração bateu, a que velocidade está indo a tua circulação, não é? Como é que está acontecendo essa função pulmonar que você está falando, eu estou falando aqui, estou respirando, enfim. Mas quando alguma coisa não vai bem, aí a gente vai falar: "Puxa, não é que eu tenho um pulmão? Puxa, não é que a minha circulação precisa funcionar bem?". Então, nós precisamos muito deste olhar para dentro. Nos frequentar, porque isso está faltando. A gente está muito para o externo, para fora, não estamos para o hoje. Nós estamos nos preparando sempre para o que vamos fazer, ou presos ao que já fizemos e talvez não tenha sido satisfatório. Vamos pensar assim, no presente, é disso que o nosso cérebro precisa, de um alimento de consistência, de um alimento
que não esteja com a validade vencida, não é? Ninguém vai comer um alimento que esteja lá com a validade vencida, a gente olha. Medicamento, mesma coisa, né, a gente tem que limpar nossa farmacinha constantemente, porque não se vai tomar um remédio vencido. Então, por que é que nós deixamos que a nossa mente, a nossa conexão com o externo domine com o excesso de coisas? Porque não tem como você clicar e limpar a lixeira. Não tem como você fazer uma como se faz no computador, não é? Você faz o backup e aquilo que não precisava você tira. Não dá para fazer isso, né? Não dá para resetar. Fica. E determinadas coisas, se nós não tomamos este cuidado, elas descem para um nível que você não acessa mais, que é o nível do inconsciente. Aí você vai precisar de ajuda. Nós não vamos entrar hoje no mérito da psicanálise, mas vamos entrar no mérito do autocuidado. Para isso, se você não está bem, se você não está conseguindo dar conta, vamos pedir a bênção para quem sabe mais do que nós. Eu faço isso até hoje e sempre farei. E eu aprendo sempre com alguém que tem mais idade. Não, não é isso. É com alguém que sabe o que eu não sei. Com alguém que às vezes vai dizer para mim: olha, ou para você, enfim, é, você está com a síndrome do sabotador. Uau, mas o que é isso? A gente vai, em algum momento, também falar sobre essa questão aí. Porque a gente se sabota e deixa de realizar coisas. Então, eh, vamos falar dessa questão do autocuidado de uma forma bem realista. A gente sabe como é que é o dia a dia, como ele é complicado. Então, autocuidado não é spa, não é silêncio absoluto, não é ficar parado, não é isso, né? Uma rotina perfeita de meditação. Ó, autocuidado é fazer pausas conscientes, é escutar o corpo, é pedir ajuda quando precisa, é entender que a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu chamo você aqui junto, neste momento e em outros que vamos nos encontrar, para ter uma escuta mais ativa, um olhar que pega com foco e não com ah, uma amplitude que sai fora do nosso campo de visão, como eu disse, em relação a essa questão da horizontalidade, porque informação é isso. São dados, 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 informação, assuntos, etc. Isso vai. Então, se você verticaliza, aí você está dizendo para o cérebro, olha, isso aqui é que é importante. E aí, naturalmente, dando aperto, porque ouvir tudo bem, mas escutar e processar é isso que nos ajuda. E aí ajuda também o cérebro a trabalhar de uma forma eh, plena e ordenada, porque no caos o cérebro não funciona. Quando nós nos sentimos confusos é porque esta ordenação não está acontecendo. E aí, assim, eu não estou aqui como um modelo incrível. Olha, todo dia eu estou nessa pausa consciente, o tempo inteiro eu escuto meu corpo. Não, a gente fala exatamente porque somos seres humanos, tanto quanto qualquer um, né? E aí, nós temos as mesmas angústias, as mesmas alegrias, não o fato, não é? Mas todos temos essas questões. As sensações, elas se multiplicam na medida em que eu recebo emoções que vêm de fora para dentro. Agora, eu preciso saber como filtrar isso. Eu não posso guardar coisas que não têm necessidade. Uma coisa que ajuda é nós arrumarmos o ambiente externo, porque é um começo, é uma forma de você
ajudar o teu cérebro a entender o processo da organização, né. E como eu disse, passo a passo, não precisamos fazer grandes coisas, porque um projeto, uma realização, algo que sobre o qual você triunfa, sobre o qual você, domina e se sente tranquilo de fazer, é ótimo, mas você precisa ter condições para isso. O que ainda não tem, como eu disse, nós não damos conta de tudo, está tudo bem. Não podemos, por exemplo, no nosso fazer, cotidiano, pensar que, nós temos que ser bons em tudo. Então, por exemplo, os alunos têm uma meta, um objetivo, estão ali para serem, por exemplo, psicopedagogos, para clinicar, atender. Nós somos, enquanto psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, nós somos terapeutas da aprendizagem. Então, eu vou ter ali diante de mim, normalmente, uma família, crianças, pré-adolescentes que ali tem dor, minha gente. Porque quem é que gosta do fracasso? Quem é que gosta de não se dar bem no que está fazendo? Quem é que gosta de não ser acolhido? Então, são coisas inerentes ao ser humano. Eu preciso que essas condições estejam presentes na medida em que eu recebo impactos barra emoções que vêm de fora e me afetam, porque o tempo inteiro são situações que a gente vai vivendo no cotidiano e elas são inevitáveis. Desde, por exemplo, você se atrasou por 15 minutos e aí você pegou um metrô lotado. Se você levantar o pé, você não consegue abaixar mais porque não tem espaço. E aí, você começa a brigar com você mesmo. Já aconteceu. Você já está naquela situação. Como é que eu lido com isso? Então, uma das coisas do autocuidado é não focar no problema. Diante disso, isso já está acontecendo, o que é que eu faço com isso? Na prática nossa, não é? Na terapia de aprendizagem, nós temos que sempre estarmos direcionados para a causa. Qual foi o gatilho que gerou aquela situação, aquele comportamento, aquela desavença? Porque se eu ficar focando no problema, eu fico, assim, de uma linguagem bem simples, né? Fico como um cachorrinho correndo atrás do rabo, eu não vou sair do lugar. Ou eu penso em uma solução e ela é uma receita de bolo para todas as situações que acontecerem. Só que assim, se eu fizer sempre o mesmo trajeto, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Nós temos que fazer uma alteração de rota, né? Até o Waze faz isso. Como é que a gente não vai fazer com o nosso cérebro? A mudança de rota, ela é muito necessária. Só que assim, não podemos ficar inseguros quanto a isso, porque a vida é cheia de imprevistos. A vida é dinâmica, ela não é estagnada. E aí eu preciso acompanhar esse dinamismo de mim mesmo, em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar. Ó, assim, vou voltar nos meus tempos de aulas de português para o ensino fundamental. Pronomes, né? Nos pronomes pessoais, qual é o primeiro pronome? Eu. Por quê? Será que é por acaso? Por que que não é tu, ele, vós, eles, eu, por último? Isso tem uma lógica, não vou entrar na questão da linguística aqui, mas eu peguei este exemplo para dizer para vocês que você está em primeiro lugar, sempre. Se eu não tiver para mim, eu não tenho para o outro. Então, essa é a questão central da nossa fala de hoje. E nós, precisamos deixar que o nosso ser interior
se manifeste para nós mesmos, na medida em que eu me frequento. Então, eu vou ter este olhar para mim mesmo, que é o de me acolher, até nos meus erros, nas minhas faltas ou nos meus sucessos. Se acolha. Se errou, tá tudo bem também. Quem não? Quem não fica inseguro diante de algumas coisas? Eu ouço alunos falarem assim: nossa, Pro, e quando terminar a pós? Aí a gente vai. O sonho da gente, muitos falam isso, né? É atender, né? É cuidar dessa questão, desse, desse problema, desse transtorno, desses déficits, dessas coisas que acontecem. Então, você vai receber, quando você recebe alguém na clínica, você recebe este aprendente, que a nossa fala vai ser aprendente e ensinante aqui, né? Que somos todos nós na vida. Então, você recebe essa criança, esse adolescente, enfim, que está tendo uma sucessão de fracassos, digamos assim. E ele percebe isso, a menos que seja eh, uma, uma síndrome num grau hard, mas ele está ali, consciente disso. Então, você precisa estar tranquilo para isso. Aí, professor, eu tenho que estar pronta. E como é que eu faço? Aí, chegou a primeira coisa, eu me deparo com aquela situação de atendimento. Então, você recebe, primeiro, a queixa, e aí você recebe a quem cuida dessa criança, sejam eles os pais, a avó, madrinho, enfim, madrinha, padrinho, enfim. E aí não vem muito toda a situação de bate-pronto, mas a gente sabendo lidar, acontece essas catarses, né? E aí eu sempre digo, e esse vai ser um jargão que eu sempre uso, entre outros. Escute bem, ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Vai, Cecília Góes. São coisas que a vida me ensinou. Porque se você quiser dar conta de tudo, isso não existe. Eu, por exemplo, não sei o que você sabe. Então, eu tenho que me pôr numa situação de humildade, não de servilismo, mas de estar pronta para aprender com o outro. E aí, quando você recebe essa família, quando você recebe essa criança, você está recebendo uma dor. Sempre há uma dor ali. Então, você ouve, a sua escuta tem que, e o seu olhar tem que ser atentos e acolhedores, para você dar conta dessa situação que foi colocada para você. E aí, como é que a gente vai fazer tudo isso? Vão ser esclarecidas essas coisas ao longo dos nossos encontros, que serão muitos, que serão vários, que terão riqueza quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês colocarem as dúvidas de vocês nos comentários depois, né? Não sei quando você vai estar vendo este vídeo, mas ele é para você. E eu queria te dizer que você precisa se permitir descansar sem culpa, mesmo que sejam alguns minutinhos de porta fechada. Eu costumo dar essa tarefa para os meus alunos e quando eu falo, eu estou falando para mim também. Toda vez que a gente prepara um tema, eu não estou fora dessa questão. Eu também preciso fazer isso comigo. Aí eu digo assim, olha, Pro, e o que que a gente, além do, a gente tem que fazer uma leitura, o que que nós temos que fazer? Qual que é o nosso combinado para a próxima aula? Em primeiro lugar, nosso combinado, e eu vou cobrar isso. E agora eu estou jogando isso para vocês. Já tem um combinado aqui. Você, a partir de hoje, vai dar a você mesmo um presente. Que presente é esse? 15 minutos para você. Para fazer o quê, Pro? O que você quiser. Mas é aquela coisa de descansar sem culpa. Para ouvir, por exemplo, 15 minutos de música que você gosta. Ou que te acalma, ou que te anima, se você está precisando aí de, de algo que não precisa ser
através de um estimulante qualquer, não é? Você vai alimentar o seu cérebro e vai dar a ele uma dopamina natural, né? Não precisa dessas coisas de de energia, não precisa disso. Sim, é opcional, você faz como quiser, mas dá para nós estarmos um pouco mais, dopaminérgicos, ou seja, mais animados, naturalmente. Então, cada um vai achar o seu jeitinho, de fazer isso. Eh, Como é que eu consigo dar uma diminuída, né, nesse cavalo bravio que é a minha mente? Aos poucos. Não dá para você fazer tudo. Você não vai ser bom em tudo, que é este o caso da angústia, por exemplo, de vocês pais, de vocês professores, de vocês, quase psicopedagogos ou já psicopedagogos, achando que precisam saber profundamente de todos os déficits, transtornos, de toda a questão da neurodiversidade. Calma, você vai ver qual é o déficit, qual é o transtorno, qual é a situação que te com a qual você se identifica mais. Ah, olha, eu realmente me identifico bastante com, por exemplo, crianças com dislexia. Eu eu sinto muito essa dificuldade com meu filho, com meus alunos, com meu sobrinho, com meu afilhado, eu percebo isso. Ok, então vamos pensar nessa questão. Não precisa ficar buscando comorbidades, etcétera. Nossa, eu tenho que saber tudo sobre dislexia, desortografia, descalculia, TDAH, TEA. Calma. Você vai adquirir isso, mas primeiro você precisa cuidar do teu feeling, da tua percepção, de como você lida com você mesmo. Como está teu nível de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, né? A gente já escutou Mário Sérgio Cortella falar sobre isso. E você não vai estar pronto sempre. Aliás, vou usar a fala, do mestre Cortella, que diz assim: "Nós não nascemos prontos, nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo". E este aprender é uma espiral crescente que não deve ser podada, não deve ser cortada. Imagine a a espiral mesmo de alguma coisa, de um caderno, não é? Se eu desintegrar aqui ao meio, eu cortar isso aqui, eu vou deixar isso sem função, eu quebro o processo, né. Então, neste momento que você vai se dedicar nessa tarefa que nós estamos combinando, para que você cumpra com você mesmo, dos seus 15 minutos, depois nós vamos aumentar esse tempo, hein. Vai ficar a lição de casa vai ficar um pouquinho maior, né, a gente vai aumentando o tempo aos poucos. Quando você perceber, isso vai ser homeopático, mas muito bom. Quando você perceber, você já não consegue mais ter um dia sem este tempo para você. É um tempo de presença de si para si mesmo. Você pode também usar esse tempo para compartilhar responsabilidades. Você não precisa estar sozinho. O que você precisa evitar é cair na armadilha da comparação, por exemplo, com outras famílias, com outras, crianças, e mesmo a comparação entre irmãos. Então, evite cair nessa armadilha da comparação. Isso é muito nocivo. Usando um termo que todo mundo está falando, torna-se uma atitude tóxica. E é muito nocivo para a criança, para quem está envolvido na situação. Então, não se deve comparar, e muito menos rotular. A nossa preocupação qual é? O que é que está causando este comportamento, essa situação, este mal-estar, esta dificuldade? O que é que está causando isso? É isso que nos interessa, é a causa. Então, antes de eu buscar a causa do que está acontecendo com o outro,
eu preciso primeiro fazer uma asepsia de mim mesmo. Eu preciso buscar quais são as causas, os gatilhos que me levam a determinadas condutas. Então, escolha uma coisa simples por dia, só para você. Uma música, um banho mais longo, um café quente sem pressa. Por quê? Porque, na realidade, você precisa respeitar os seus limites. Não leve tudo para casa, coisas do trabalho, situações que você vivenciou, tentar começar a fazer um exercício de autocuidado na medida em que eu não trago para dentro de mim toda a problemática das coisas que ocorreram no dia. Porque senão eu vou estar fazendo o inverso, do autocuidado, que é uma preocupação excessiva em cima do problema, em cima da circunstância. Então, é um treino para eu receber, de uma certa forma, as coisas me afetam. O que acontece no dia me afetam. Agora, a medida deste afetar é que eu tenho que trabalhar em mim. Então, o que para alguns não tem a menor importância, para outros é muito complicado. Traz, assim, preocupações enormes. Então, nós não sabemos em que medida isso acontece. Então, se nós estivermos precisando de auxílio para isso, não tem problema. Se nós precisamos, buscar uma terapia para estar prontos com isso, ok. Mais uma vez eu digo, está tudo bem, é tranquilo. Somos seres humanos que muitas vezes nos sentimos com necessidade de apoio, de suporte, de acolhimento, às vezes até só de um abraço. Queria saber se vocês ainda estão se sentindo confortáveis nos meus almofadões aqui, se estão aproveitando o cesto de frutas secas, se o chazinho está gostoso. Se não tiver, tem ali o micro-ondas, quem quiser levantar e esquentar o seu chazinho para continuar a nossa prosa, tranquilo, o ambiente é seu. Ele é acolhedor e está aqui para te receber. Então, respeite os seus limites. Se você puder e for possível, crie uma rede de apoio com o seu time. Seja o seu time de professores que trabalham com você, seja o seu time familiar, seja na sua empresa, porque e aí para você poder falar, para você poder compartilhar estas questões das alegrias e das dores do ensinar e aprender na vida. Porque veja, desabafar também é autocuidado, mas a gente tem que ter, uma cautela necessária para saber com quem é que a gente faz isso. Então, se a necessidade é grande, se a angústia está muito, opressiva, é necessário que a gente busque uma ajuda profissional. Veja, você não é responsável por consertar o mundo, ok? Me lembrei de uma historinha bem antiga, de um cara chamado Américo Pisca-Pisca. Ele ficava sentado embaixo de uma árvore e ele ficava imaginando assim: "Mas por que que tem uma árvore tão grande, não é, para dar em frutinhos tão pequenos, enquanto que, olha, a melancia fica ao longo do chão, assim, né, deveria ficava mais bonito, né, a melancia ficar, hã, pendente, seria muito mais". E aí, quando, cai um fruto na cabeça dele, que não era exatamente uma melancia, aí ele vê assim: "Nossa, esta leveza é é o que eu posso suportar, né, não pode ser assim, eu não vou mudar as coisas, o mundo, eu vou mudar o meu jeito de olhar para essas coisas". Então, como eu disse, você não é responsável para consertar tudo. A gente tem que lembrar, por exemplo, daquela respiração consciente, sabe? Leve.
e pausada entre as aulas. Gente, leva 5 a 8 minutos, ou 10 se você quiser. Sabe aquela de quatro tempos? É, inspira devagarinho, pausa, expira, relaxa. Vocês têm até alguns, na internet, vocês têm até umas figuras que faz um movimentozinho dessa respiração. Mas não precisa, você consegue fazer isso sozinho. É apenas uma ideia. É assim que, por exemplo, eu faço para dar aquela relaxada por alguns momentos. Porque tem vezes que, dentro de uma situação familiar, empresarial, sala de aula, eh, que você se sente sufocado pela questão, pelo problema. E aí a gente vai se alterando, e aí essa alteração não traz nada de positivo, porque é caótico. E no caos, na desordem, nós não conseguimos focar. Porque você sai, daquele foco principal, você sai do seu autocontrole, a tua zona de censura fica meio que travada. E aí você perde o filtro, entende? E perdendo o filtro, você normalmente perde a razão, não é? Isso não é bom, porque palavras não se recolhem mais. Uma vez que foi feita uma atitude, soltou palavras, aí você cai em si e fala assim: puxa, foi mal, devia ter falado aquilo. Mas acontece. Nenhum de nós, o tempo inteiro, fala coisas adequadas. Muitas vezes, impulsivamente, você fala. E foi. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Porque esta que vos fala já falhou muitas vezes. E ainda isso acontece. Mas eu tinha 19 anos, tinha acabado de me formar. Estava eu numa sala de aula de terceiro ano do Fundamental 1. E aí nós tínhamos aquela época que a gente colocava lá a lição de casa na lousa, ok? E aviso. Os alunos voltaram da aula de educação física e tinha ali coisas para eles copiarem. Não tinha celular para bater foto, enfim. E aí eles tinham que copiar para levar essa bendita lição de casa e trazer no dia seguinte. Aí, eles se acomodam e tal, e veem que tem aquilo para fazer. E aí eu estou voltada lá para o armário, estava pegando alguma coisa, eu escuto um aluno falar: Pro, é para copiar? E eu assim, deixei sair. Eu falei assim: não, querido, quando você terminar, pega a louça e leva para casa. Como assim? Era uma escola particular, confessional, e eu precisava do trabalho, e imediatamente, sempre o cliente tem razão, isso poderia dar uma confusão bem grande. Aí eu olhei e falei: brincadeira, claro que não. Copia, é isso. Aí, porque senão você não vai lembrar do que tem para fazer, entendeu? Eu estava só brincando. Uau, né? Então, isso são coisas intempestivas. Não tinha como eu recolher aqui, eu já falei. Já falei. Então, vamos lá. E a gente tem que contornar, não é? E não é consertar exatamente, é trazer um clima de tranquilidade e não de confronto como esse, de forma nenhuma, né? Então, eh, essa respiração pausada, se eu tivesse feito, não é? Antes da pergunta, talvez eu não tivesse dito uma coisa tão intempestiva, tão imatura, né? Que com 19 anos a gente faz com facilidade. E depois também faz. Faz sim, faz também, com certeza. Porque muitas vezes, determinadas coisas, ou que o filho faz, ou que o funcionário disse, ou que o aluno fez, a gente fica na ponta da língua para você dizer alguma coisa impensada. Mas essa respiração ela é necessária. Hoje em dia, a gente tem uma proporção de informações que ela é muito grande. São muitos estímulos, muitos estímulos.
E se nós não aprendemos, nós temos que aprender a filtrar, porque nós também estamos no celular toda hora, estamos no Zap toda hora. Eh, Só que assim, é excelente a vida online, a tecnologia é maravilhosa. Só que assim, a vida offline, ela existe, viu? E a gente tem que lembrar disso. E ela é muito boa. Nada substitui um abraço, nada substitui assim, o calor da conexão presencial. Nada substitui isso. E nós, às vezes, imaginamos ter que ser de uma determinada forma, que talvez ela seja rígida demais, inflexível demais. E tudo que é demais nos deixa pensar de menos. E isso é um desacerto na balança da vida. Eu e os causos e as minhas histórias. Tinha um monastério budista num local, e sempre ele era distante da primeira cidade. E sempre o mestre levava um discípulo para fazer as compras, para abastecer o monastério. E, na situação que eu vou contar, foi uma dessas vezes em que o mestre estava se deslocando para fazer as compras. Sobem lá na carroça, ajeitam os cavalos, sentam-se ele e senta o discípulo ao lado dele e vamos embora em direção à cidade. Claro que não era uma rodovia, eh, com pedágio, nada disso. Era uma estrada de terra, né? E eles seguem, vão fazendo aí uma analogia com a vida, né? Porque aquele asfalto lisinho, aquela coisa, não é assim que acontece. A vida é cheia de percalços. E lá estavam eles seguindo em direção à cidade, que era distante. Determinado trecho do caminho, o mestre puxa as rédeas, desce da carroça e se senta no chão, lá no assento, com, sobre a grama, e fica contemplando. O discípulo anda para cá, anda para lá, mas por que que nós paramos aqui? Pensando, mas o pessoal está esperando, tem que levar comida, tem que levar, abastecer lá o monastério. Não se aguenta e pergunta, mestre, o que é que nós estamos fazendo parados aqui? Ele disse, o que é que você está vendo próximo de você? Ah, estou vendo uma árvore enorme, que a gente está aqui embaixo dela, e, e o que mais você está vendo? Ah, estou vendo grama, estou vendo algumas plantas, algumas árvores menores. Bom, tá ok. E lá no fundo, o que que você está vendo? Hum, Lá no fundo eu estou vendo um bambuzal. Hum. E como é essa árvore grande que você está vendo? Ah, mas olha, ela é maravilhosa, ela é frondosa, ela nos dá sombra. É muito bom. E os bambus? Ah, eles são fininhos, né? Olha o vento só balançando eles. Essa aqui não, essa aqui tá firme. Aí o mestre pergunta: entre o bambu e a árvore, qual deles você queria ser? Ah, com certeza eu quero ser esse carvalho aqui, olha só, com sombra, uma árvore frondosa, maravilhosa. Quando a gente está cansado, podemos ficar sob essa sombra. E você não gostaria de ter o bambu? Imagina, fraquinho, o vento leva para cá e para lá. Não, gostaria de ser essa árvore aqui, com esse tronco enorme, firme. Mas você falou, tá bom, tem certeza? Ele, sim, tenho certeza. Então vamos retomar a nossa caminhada, nosso trajeto lá para a cidade. E eles foram, tal, fizeram todas as compras, carregaram a carroça, cobriram, e aí começa uma tempestade terrível que dura alguns dias. E eles não têm como retomar a volta para o monastério, porque não havia condições, não é, de pegar aquele trajeto. Quando a tempestade amenizou, eles retornam. E aí o discípulo já pensa, né? Se, nossa, já tivemos que esperar vários dias, só me falta esse mestre querer parar de novo, né? Porque deve estar um lamaçal terrível. Mas não é que quando chega naquele ponto específico que eles tinham parado, o mestre freia a carroça de novo. O discípulo fala, mestre, o que foi agora?
Ele falou: "Olha, à sua frente, o que que você está vendo?" O carvalho estava simplesmente tombada, com as raízes para cima, semi-destruído, todo emaranhado ali no lamaçal. Mestre, que horror! Olha como é tão firme, tão forte essa árvore. E olha, com as raízes tombou, com tudo isso que aconteceu, com esse temporal todo. Aí o mestre fala: "E os bambus?" É, tem razão, os bambus estão lá. Não, o vento está balançando, mas eles não caíram, eles não estão com a raiz assim exposta. O mestre disse: "Por que será?" Né? A questão é a rigidez. Então, se você tem essa rigidez, esse autoritarismo, essa convicção que não pode flexibilizar, quando você tombar, tudo tomba. Ao passo de que, se você tomar uma atitude de flexibilizar diante das situações e não ficar, como dizia minha mãe, empinimado numa mesma decisão, flexibiliza, né, para ter aquela mudança de rota que a gente falou lá no início da nossa conversa, é, como o bambu, não é? Enverga, mas não corre. Então, essa flexibilidade nós temos que ter conosco mesmos, sem autossabotagem, sem se cobrar em excesso, mas também não deixar de lado as possibilidades que você pode criar a partir da sua observação, do seu preparo, da sua escuta ativa. Você se sentiu devidamente acolhido quando eu disse aqui, este ambiente que nós estamos, que eu preparei para te receber, nesses almofadões aqui, com o que eu te ofereci, um chazinho quentinho? Eu não gosto, não é? Desse acolhimento. Então, nós precisamos aprender a fazer isso conosco, em primeiro lugar, não é? Nos acolher, nos cuidar, porque todas essas coisas sobre as quais a gente está falando, a não rigidez, os causos que eu estou contando, o não rotular e o autocuidado, tudo isso prepara um terreno para que você tenha uma vida em que as coisas não são tão assustadoras assim. Porque nós temos que parar de ser escravos da esperança, porque eternamente a gente espera alguma coisa. E essa expectativa nos causa angústia, diminui o nível de dopamina, de serotonina. Não, não. Isso acontece? Vai acontecer? Vai. Mas se eu me atentar para isso, vou lembrar, a Pró Cecília falou que é para nós nos cuidarmos. Ela falou também que é para a gente dar 15 minutos por dia para nós. Ela também falou da respiração consciente. E também foi dito para eu fazer uma rede de apoio com o meu time. Então, isso ajuda mais do que você imagina, viu? E eu falo isso, gente, olha, sinceramente, por experiência própria, por vivência minha de tantos anos. Então, são pequenos gestos. O autocuidado não precisa ser mais uma cobrança eterna. Ele precisa ser um tipo de respiro, sabe? Um gesto por dia, um olhar mais gentil para você mesmo, uma pausa entre tantas tarefas. Isso já é um começo, né? E a gente vai estar junto aqui para falar sobre isso, para colocar as nossas angústias e a gente vai trocar. Eu não sou alguém que tenha a pretensão de estar aqui sabendo mais do que vocês. Nós temos saberes diferentes. Não tem um lugar de que alguém fique acima de alguém. Isto na vida não é nada bom, não leva a nada. Nós temos que estar com, ver o que agrega e o que eu posso entregar. E aí, na medida em que eu me sinto preparado para isso, que eu vou dar conta de alguma coisa, não de tudo, eu trabalho com essa questão dos pequenos gestos.
Um gás por dia, como eu falei. Uma pausa entre tantas tarefas. É já esse começo. Tá difícil, né? Eu sei que tá difícil. É tanta coisa acontecendo. Filho com dificuldade na escola, aluno que não aprende do mesmo jeito que é necessário, reunião pedagógica, agenda da escola, avaliação, trabalho, casa, muita. Mas sem contar as dúvidas que vão crescendo, né? Será que ele tem algum transtorno? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que eu não estou sabendo ensinar? Será que eu estou errando como mãe, como pai, como gerente, como gestor, educador, ensinante? Essas dúvidas vão pairando e vão nos desestabilizando. Ok, uma dúvida de cada vez. E não é questão de ser poliana sonhadora, mas se eu pensar só nos problemas e que as coisas não têm solução, eu não vou sair do lugar. E essa rigidez também não me leva a absoluta, completamente a nada. Você quer chegar em algum lugar? Você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um porquê de estar nesta vida. Então, o que é que te falta? Tudo bem, qual é o meu propósito? Me lembrei de Victor Franklin. Victor Franklin, é um nome difícil de falar. Ele foi um médico que foi judeu, não é? Que foi para os campos de concentração. Super recomendo. Viver com propósito, qualquer coisa assim, se vocês buscarem, vocês vão encontrar. É, então, assim, as obras dele dão um gás enorme para a gente, porque o que essa criatura viveu foi absolutamente abominável. A conduta com seres que baixaram ao nível da vida do nada, mas ele manteve um propósito. Ele saiu do campo de concentração, ele viu ser indo para as câmaras de gás, a esposa, os filhos. E só que, como ele tinha conhecimento, como ele tinha uma profissão, ele foi utilizado. Ele conseguiu sobreviver. Se vocês lerem, isso é problema, isso é coisa muito terrível, não é? Como outras tantas, cada um na sua proporção. Porque nós tendemos a achar que o nosso problema é o maior de todos. Mas a lição que ele nos dá, que é isso que eu quero deixar bem marcado no encontro nosso de hoje. Precisamos ter um propósito. E tendo este propósito, eu vou partir de algum ponto para eu encontrar o meu. Então, aqui, o propósito é o autocuidado mesmo. Para começar, essa é a ignição, o ponto de partida. Então, eu entendo que você, como eu, quer ajudar. Eu sei que você quer dar conta, que você quer fazer uma boa entrega. Mas, o que eu tenho para te dizer? Ninguém sustenta uma escola, uma família, o gerenciamento de uma equipe, se você estiver desmoronando por dentro, não é? É preciso que esse fortalecimento aconteça. Então, agora eu vou te dizer: autocuidado, gente, não é luxo, é base, é alicerce. Então, nós vamos falar aqui sobre todas essas coisas que eu propus lá no começo, sobre os desafios que envolvem o processo do ensinar e aprender. E a gente está nele a vida toda, não é? A gente começa aprendendo, desde que a gente abre os olhos para o mundo, a gente começa a fazer leituras. É, por que a leitura vem antes da escrita, né? Tanta coisa me ocorre aqui enquanto ensinante, não é? Porque a escrita envolve muitas outras questões motoras que a gente pode até e vamos falar mais adiante. Então, essa criança que chega para nós, ela vai ter uma leitura já de mundo quando ela chega na escola. E na família,
E na empresa, quem chega está sempre na situação de aprender e também de se manifestar. Então, eh, essa leitura vai acontecendo progressivamente, naquela espiral crescente que eu falei. E aí, vamos tomar, por exemplo, como exemplo, o ser humano. Quando é que a gente adquire autonomia? Quando nós começamos a andar, eu vou me apartar daquele que me carregava, daquela que me carregava, porque eu já posso caminhar. Então, eu começo a me perceber, que aí eu começo a observar a vida sob outro ângulo, porque eu tenho um 360 graus, eu posso me virar, eu posso caminhar, eu posso. Porque há uma ideia muito equivocada de poder. As pessoas acham que poder é estar num cargo, é ter muito poder aquisitivo. Vamos simplificar? Vamos trazer, vamos botar o pezinho no chão. Poder é tudo o que eu posso. Por exemplo, eu estou aqui podendo falar com vocês. Eu posso escutar o que vocês vão me colocar e responder. Eu posso tantas coisas, andar, falar, enfim. E também posso ter algumas deficiências. Por exemplo, eu sou deficiente visual. Eu preciso do óculos. Mas que bom que tem óculos, porque com ele eu posso enxergar. Entende? A privação de alguma coisa precisa não ser um problema, porque eu tenho a solução e está tudo bem. Então, todas essas questões de transtornos, déficits, sobre as estratégias, como é que eu vou fazer com tudo isso, nós vamos tratar sim. Mas lembrando, antes de tudo, eu preciso te lembrar de uma coisa. De novo, lá puxando o fio de quando vocês sentaram aqui nos almofadões. Quem cuida precisa ser cuidado. E esse cuidado, ele precisa caber na vida real, na vida corrida, na vida de verdade. Não é assim uma utopia que eu estou falando, né? Mais uma vez eu me lembro do Mestre Cortella que explica a questão da utopia, porque essa palavra é usada como algo não possível. É só estar na nossa imaginação. Mas ele explica lá na origem do termo que uma utopia significa dizer lugar nunca antes visitado. E se eu visitar, eu trago para o âmbito do possível. Mas, e necessário. Então, eu vou fazer o meu possível, porque é necessário, enquanto eu não consigo fazer melhor. Vocês vão encontrar sempre nas minhas falas a quem é, as colocações daqueles que me inspiram, né? Rubem Alves, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Viktor Frankl, Alicia Fernandes, uma infinidade de pessoas que me ensinam, me inspiram constantemente. E nessa lista eu coloco, eu vou dizer prioritariamente, as pessoas com quem eu convivo, sejam elas no meu trabalho, sejam elas na minha família, sejam elas vocês. Então, prioritariamente, são as pessoas com as quais eu estou, que agregam coisas para mim e para as quais eu gosto sempre de estar fazendo uma entrega com mais plenitude, às vezes apesar e com o que está acontecendo. Eu vou contar um último caso, porque a gente já está indo para o final desse nosso encontro. Eu fui designada intempestivamente e de surpresa para cobrir, né, estar no lugar de uma professora que ia dar uma palestra fora de São Paulo, para a inauguração de uma diretoria de ensino. Enfim, eu soube disso, imaginem vocês, na sexta-feira, no final da tarde, e eu tinha que viajar, digamos assim, esse evento, não é? Esse encontro ia acontecer no sábado, o dia inteiro. Ok.
E sobre o que eu tenho que falar? Professora, você vai falar sobre avaliação. São vários educadores ali e o seu tema vai ser esse. Ok. Então eu me preparei, levei material, imaginei que eu pudesse projetar alguma coisa e vamos embora. Só que assim, chegando lá, eram só 120 pessoas, numa sala enorme, toda azulejada de branco, tinha uma lousa branca e uma televisãozinha, gente, é sério, eu acho que aquilo tinha 40 polegadinhas lá em cima. E eu tinha baixado um vídeo do Lucchesi, que ele fala bastante, com muita propriedade, entre outras coisas, grande mestre ele também, sobre avaliação. E, além de ter um recurso muito, muito reduzido, ele é alguém que fala com muita calma. Sugiro que vocês vejam vídeos dele. Ele é baiano, ele diz assim, repare. Aí ele vai explicando com aquela tranquilidade. Não é algo que lhe envolva assim, de bate-pronto. Você tem que estar interessado no que ele está dizendo. Mas numa televisãozinha pequenininha, e eu com 120 pessoas, eu tinha que cuidar dessa interatividade. Né? Aí o que que aconteceu? Adrenalina, a milhão. Dopamina, baixou. Eu estava com uma situação ali que eu não podia perder a calma, que eu não podia me desesperar. Era um fato. Se eu escrevesse naquela louça, o sol batia com uma intensidade naquela sala que não tinha cortinas, ninguém ia chegar nada na louça, muito menos naquela televisãozinha. Então, assim, dei uma ideia na hora e eu disse: vamos fazer o seguinte: nós temos um espaço aqui fora, de bancos sobre as árvores, vocês vão. Eu vou fazer quatro grupos com tal número de pessoas, e, e agora eu vou dizer o tema de cada grupo. Vocês podem se agrupar agora, quatro grupos. Fica cada grupo num canto, e aí a gente vai se distribuir e depois a gente vai dar continuidade. E assim foi. Foi fácil? Não, não foi. Mas tem situações que acontecem que realmente nos afetam de uma maneira. Eu vou dizer para vocês que eu saí dali, depois de terminar toda a atividade, eu estava exausta. Parecia que eu tinha caminhado de São Paulo ao Rio de Janeiro a pé, sabe? E um cansaço extreme makeover. Mas depois, pensando, eu não tinha assim tanta. Tem situações que você nem consegue pensar no autocuidado, mas depois volte para você. Traga a cura desses instantes, porque a vida é feita de instantes, na verdade, né? E esses instantes vão se somando, que se somem instantes mais frutíferos, mais suaves, porque a vida pede leveza. Então, veja, como é que nós vamos fazer isso? Você não precisa ser perfeito, pode ser simples, pode ser aquele café que você toma com calma de manhã enquanto as crianças dormem. Pode ser um grupo de WhatsApp de pessoas que te acolham, pares seus, pessoas que te entendam. Pode ser dizer não, importante, para mais uma tarefa que você não precisa dar conta sozinho. Pode ser respirar fundo no banheiro da escola por alguns momentos, uns 2, 3 minutos, antes de voltar para a sala. Ir para uma janela, né? E olhar para algum lugar que te traga esse respiro. Agora, tem uma coisa muito importante para você saber. O fato de que cuidar de você impacta no aprender do outro é mandatório, tá? Se você não cuidar de você, você estar de uma forma não é, equilibrada, ajustada para estar naquela situação do ensinar e aprender, você vai impactar o aprendizado do outro. Você vai afetar o outro. Então, sim, o seu equilíbrio emocional interfere na aprendizagem das crianças, no fazer dos funcionários, do time.
Enfim, se você a gente sempre está numa posição mais ou menos que de liderança, né. O Edgar Morin, grande Edgar Morin, outro que me inspira muito, ele diz assim: "Nós temos uma grande vantagem, estando ensinantes, explicadores", como diz o Clóvis de Barros, de estarmos na retaguarda, podendo ser vanguarda. Olha que coisa interessante, né, a gente tem o dom da bilocação. Não, não é isso. É que numa mesma situação, eu estou ali, ah, liderando e ensinando, mas eu também estou, eh, aprendendo, ou seja, eles têm que se sentir amparados, os liderados, o time, a equipe, os filhos e a família, não é? E todos têm o seu papel. Então, eu estou ali na retaguarda, eles sabem que contam com isso. E aí, vanguarda por quê? Porque eu tenho que buscar a linguagem deles, eh, buscar esse entendimento para que não haja essa dicotomia entre, o que eu faço e o que eles entendem, entre o que eu sou e o que eu demonstro. Isso tem que ser algo, que faça parte. Eu sou isso. Em algum momento a gente vai falar sobre o ser transdisciplinar, né. Então, uma mãe mais presente emocionalmente, por exemplo, ela vai conseguir perceber certos sinais com mais clareza. E o presente que eu digo não é você estar em casa, é você presentificar as situações, é dar qualidade no tempo que se tem. Um professor menos sobrecarregado, por óbvio, ele vai conseguir adaptar uma atividade com mais criatividade. O cuidado com o outro começa então com o cuidado com a gente. Gente boa, eu vou ficando por aqui hoje, lembrando que esse canal é um espaço para a gente falar disso tudo, dos desafios do aprender, dos medos de errar, da vontade de acertar e de como a gente pode fazer isso com mais leveza, sem esquecer de nós mesmos. Sem esquecer de nós mesmos. Olha lá, a tarefa de casa. Vocês estão bonitinhos aqui sentados nos almofadões, mas 15 minutinhos a gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Então, eu espero que a gente tenha tido um encontro leve, acolhedor. Queria contar para vocês que os almofadões são de cor lilás. Eh, Isso deu mais, assim, amplitude no ambiente, de repente? Quem sabe, né? Eu gosto muito de lilás. Então, se esse conteúdo te toca, se você sente que precisa ouvir mais sobre isso, fica aqui com a gente. Tem muita coisa importante vindo por aí. Você cuidar um pouquinho de você todos os dias, você vai conseguir cuidar dos outros com mais presença, com mais leveza e com menos culpa. E é isso que a gente quer aqui nesse canal, sabia? Cuidar de quem cuida com verdade, com afeto e com o que é curtir. Porque cuidar é bonito, mas cuidar de si é essencial. Te vejo no próximo encontro. Até lá.